Esta é uma aula da disciplina de Fonética Experimental HL 321 do IEL Unicamp. O tema da aula de hoje é coarticulação de vogal a consoante, com exemplos das consoantes S e K, extraídas em contexto de vogais distintas em palavras diferentes. Então aqui, no lado esquerdo, na janela de objetos do PRAT, eu vou mostrar o exemplo de coarticulação de vogais diferentes sobre o S precedente. Abrindo aqui o par de objetos Sound Text Grid, nós podemos ver aqui na tela o espectrograma de banda larga e as sílabas Sa, Sol, So e Su, que foram extraídas das palavras saco, soco, soco e soco. Então o que nós vamos fazer é extrair o espectro, tá? E não o espectrograma. O espectrograma é essa representação em níveis de cinza. O espectro é quando nós temos na abscisso a frequência na ordenada a amplitude, como eu vou mostrar daqui a pouco, dessas 4 S's em contextos diferentes. Nós vamos mostrar a influência justamente de uma articulação secundária das vogais posteriores, que é o arredondamento labial, sobre os formantes do S. Então, do ponto de vista articulatório, lembrando, quando eu passo a fazer um S em contexto de O, de U e de U, não esqueçamos que a produção é conjunta dos sons. As sílabas não são produções em sequências separadas, sem influência de uma consoante e depois uma vogal. É uma unidade só de produção. Então, isso chama-se coarticulação. Quer dizer, a articulação conjunta que reflete a influência de um som sobre o outro. Então, esse S de Só, se vocês fizerem devagarzinho, vão ver que Só, que o S é produzido com uma protrusão labial. Essa protrusão alonga o tubo à frente da constrição alveolar do S, e alongando esse tubo, comprimento então, portanto, maior, produz frequências mais baixas de formantes. Isso já pode ser visto no espectrograma. Tá? Eu vou aumentar aqui a visualização de 5.000 Hz no máximo para 9.000 Hz. Então vocês vão ver aqui na segunda opção do menu Spectrum que eu posso aumentar aqui de 5.000 para 9.000. Então vocês vão ver que a faixa escura que está aqui no S diante de A, que não tem a protrusão labial, ela baixa, como vocês podem ver aqui, na produção das 3 posteriores. Vocês podem ver que tem uma faixa escura aqui, em torno de 3.000 e pouco, além da faixa escura em alta frequência. Então nós vamos mostrar daqui a pouco que essa faixa mais baixa é o primeiro formante desses S's em contexto de vogal posterior, e aqui acima é um segundo formante, enquanto que no S diante de A só vai existir um primeiro formante lá na alta frequência. Observar isso no espectrograma de banda larga ou de banda estreita é complicado, por isso não há precisão na definição dos valores de frequência dos formantes. Por isso que nós vamos extrair nessas 4 posições já assinaladas aqui o espectro, tá? Do S nesses diferentes contextos. Para fazer isso, e como nós queremos detalhe em frequência, nós vamos transformar esse espectrograma de banda larga no banda estreita, mudando aqui no mesmo menu e na mesma opção a janela temporal de 5 milissegundos para 25. Então, sendo mais impreciso, mais grosseiro no tempo, eu serei mais preciso na frequência. Então, quando eu der OK, vocês vão ver o espectrograma de banda estreita. Ver aqui embaixo a separação dos harmônicos. A visualização se torna um pouco complicada por conta da falta de resolução, que a gente está vendo até 9.000 Hz. Tá? Mas vamos lá, vamos primeiro extrair o espectro do S. O que eu vou fazer? Colocar na posição que eu quero, na região média do S. Tá? E vejo que mesmo na região média vocês vão ver a influência completa da vogal de série, no caso das posteriores. Então aqui nós vamos no mesmo menu espectro e utilizar a última opção, que é View Spectrum Slice. Então ver uma fatia do espectro. Então vocês vão ver que, embora não seja apresentada nada em janela, foi aqui na janela de objetos o espectro S diante do A. Então se eu quiser abrir aqui, vocês vão ver que tem aqui todo o traçado até uns 1.000 Hz, onde se vê uma concentração de energia aqui
em alta frequência em torno de 6.600 a 8.500 Hz. Tá? Nós vamos desenhar daqui a pouco. Vamos continuar fazendo o espectro dos outros S. Então aqui eu vou para o S diante de O, repito o procedimento, vai aqui do lado esquerdo, na janela de objetos do PRAT, lá, estão vendo? No tempo 418 milissegundos, já o espectro do S diante de O. Agora vamos para o S diante de O, repetir o procedimento lá no tempo 696 milissegundos, já está aqui, e no tempo 966 milissegundos, arredondando, o espectro do S diante de U. Então, eu vou fechar agora a janela, porque nós temos os 4 espectros, tá? Diante de A, O e U. Tá? Se vocês quiserem mudar o nome para lembrar, então vou escrever aqui SA para dizer que é o S. É claro que o espectro é só de S, mas no contexto de A. Tá? Esse aqui é no contexto de O. Então, eu vou escrever com OH porque não vai sair o acento. Esse é no contexto de O. E esse no contexto de U. S diante de U. Tá? Então, vou desenhar em preto. Ainda aqui no pen, black, o S diante de A. Então, vou desenhar até 10.000 Hz. Tá aí. Tá? Espectro. Vou colocar uma grade aqui no margins button every. Tá vendo? Aqui estava o default era 0.1. Eu mudei para 1000. Aqui no distance, ele vai de 1000 em 1000 Hz. Tá? Então eu sei que tem mais energia aqui a partir dos 6.000 até os 8.000 e poucos Hz. Agora eu vou colocar a caneta em vermelho e o S diante de O, desenhar de novo, mesmo procedimento, só tirei esse carnage para não desenhar de novo os eixos, tá? Tô vendo aqui que aparece energia na mesma faixa, porém aparece um pico aqui em 3.000, 4.000 Hz, que vai ser o primeiro formante desse S diante de O, que vai ser um segundo formante. Veja que isso não acontece no S diante de A, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui o S diante de O, mesmo procedimento, verde, desenhar aqui. Vocês podem ver que está um pouquinho mais baixo em frequência em relação ao vermelho. Estão vendo que eu estou protruindo mais os lábios de O para O. E agora em azul, o S diante de U, repito o procedimento. Vocês vão ver que está ali em torno de 3.000, 4.000 Hz, com bastante energia, né? Lembre-se que a gente aprendeu a fazer uma suavização desses espectros utilizando a função Capture Smoothing, que vocês fizeram na aula anterior. Então, nós vamos usar essa mesma função para fazer uma suavização desses 4 espectros, tá? E desenhar um depois do outro, tá? Então, aqui a gente já viu como é que muda no espectro desses 4 S's, né? Vou desenhar aqui embaixo a versão suavizada dos 3 com as mesmas cores. Então, já vou preparar a cor preta, que é do S diante de A. Como eu posso fazer esse procedimento e vou fazer com o mesmo grau de suavização, com filtro de 2.000 Hz, que a gente usou na aula anterior, eu posso selecionar os 4 simultaneamente, Convert, Capture Smoothing e pedir a bandwidth, né, a largura de banda de 2.000 Hz. Dando OK, ele vai calcular os 4 espectros de novo, mas agora suavizado, como vocês vão ver. Então, desenhando em preto, como foi antes, 0 até 10.000, vocês estão vendo que ressalta aqui nessa frequência. Em alta frequência, colocando de novo a mesma grade, vocês estão vendo que acontece sobretudo na frequência em torno de 8.000 Hz, 6 a 8.000 Hz, tá? Mais energia. Agora vamos ver com a cor vermelha o S diante de O. Né? Então, redesenhando. Estão vendo aqui aparecer bem em torno de 4.000 Hz, o primeiro formante, né? O segundo está lá no mesmo lugar do outro, estão vendo? O vermelho e o preto. Mas agora, com a protrusão, este é um primeiro formante e este é um segundo formante. E a gente vai comparar primeiro formante com o primeiro formante. Então, a gente vai comparar aqui esse pico de frequência do S diante de A
com esta frequência. Então vai ter uma diferença de frequência de formante de mais de 8.000 para 4.000 Hz, tá? Mais de 4.000 Hz de diferença por conta da protrusão. Desenhando agora em verde o S diante de O, repetindo o mesmo procedimento. Nós temos agora ainda mais baixo, quase 3.000 Hz. E agora em azul, mesmo processo. Vocês estão vendo ressaltar em torno de 3.000 primeiro informante. Então estão vendo que o vermelho que é o do O verde que é o do O e o azul que é o S diante de U. Vocês podem ver que tem primeiro informantes próximos, embora de O e de U sejam de frequência mais baixa por conta da maior protrusão. E todos eles, vejam que o U até cedeu com o segundo formante mais baixo, mas os demais com o segundo formante bem alto. Como eu posso medir? Basta selecionar o objeto que eu quero medir formante, por exemplo, A. Nós vimos que o formante está em torno desse valor aqui, desse pico mais alto. E nós podemos usar aquela função do select para mover o cursor até o pico mais próximo. Então aqui 8.247 Hz é o F1 do S diante de A. 8.247. Se eu fizer a mesma medida, por exemplo, no O, eu vou ter aqui um F2, tá? Que vai estar em torno de 8.200, mas o F1 dele, como eu acabei de falar, por conta da protrusão, gera uma frequência mais baixa, vai estar com o valor 3.962 Hz, bem diferente do anterior. E o diante de O e U, que são os mais baixos ainda, então está aqui o F1, está no valor de 3.337 Hz, arredondando. Tá? Vocês estão vendo a diferença de mais de 4.000 Hz em relação ao F1 de A, que estava nessa de frequência em torno de 8.247 Hz. Tá? Então esse é o efeito da coarticulação da vogal sobre o S. Tá? Esse efeito também vai acontecer sobre outras consoantes, como o K. Tá? Então aqui eu selecionei o trecho, já está em banda estreita, como vocês podem ver, porém eu vou fazer o espectro selecionando um intervalo agora e não um ponto que a gente fez agora há pouco, vou colocar numa posição e usar a janela que a gente tinha usado aqui, né? No espectro set, que foi de 25 milissegundos. Aqui não. Aqui eu vou selecionar o ruído inteiro da explosão do K diante de U, da palavra cuido, então é um ditongo, mas está diante do U. E aqui, no mesmo tempo, vocês estão vendo 36 milissegundos arredondando, o K diante da vogal A. Então vou desenhar com cores diferentes para vocês verem o efeito sobre o K diante de U, que também sofre protrusão e vai produzir um ruído de explosão, uma frequência mais grave, com mais energia em frequência grave. Então aqui eu vou extrair o espectro diante de A, selecionando o intervalo inteiro dessa vez, mas indo no menu na mesma opção. Vai aparecer aqui do lado esquerdo. Intervalo inteiro, indo no menu na mesma opção. Então aqui tem o diante de A, renomeando K diante de A e renomeando este para K diante de UI. Tá? Então agora eu vou fechar, vou apagar todas essas janelas e vou desenhar aqui em cima os dois espectros. Então aqui o K diante de A, mesmo procedimento, tá? Pode ser até 10.000 Hz se desejarem, mas vou fazer até 5.000 ou 6.000 que os efeitos já serão marcados ali. Então aqui está em azul o K diante de A, vou desenhar em vermelho o K diante do UI. Vocês verem a diferença. Vocês podem ver que, olha, ressalta o K diante de U, a energia toda em baixa frequência. Vocês estão vendo aqui que abaixo dos 1.000 Hz tem mais energia no U e toda a outra é colocada no nível de amplitude muito baixo. Enquanto o K diante de A tem mais energia que entre 1.000 e 2.000, enquanto que no K diante de U está abaixo de 1.000, como vocês podem ver, e ainda permanece com energia em outras frequências mais altas. Então a diferença entre a energia aqui de amplitude entre 1.000 e 2.000 e essa que segue é bem
menor do que a diferença do pico de energia aqui, até 1000 Hz, e o que vem depois. Vocês verem ressaltando aqui para a orelha a importância da energia aqui em baixa frequência, que fazem escutar ruídos completamente. Ó. O de K diante de A e diante de U são completamente diferentes. Tá? E com isso, eu termino a aula de coarticulação. O exercício que enviarei para vocês vai ser comparar os efeitos de coarticulação do S diante de A e de U e do XH diante de A e de U, para vocês verem qual das duas consoantes sofre mais o efeito da protrusão labial. Muito obrigado.